Então, gente, boas noites. Um prazer ver vocês aqui. Eu agradeço a STF por abrir esse espaço, né, para eu apresentar meu livro. Bem-vindos aos telespectadores aí também. Então, né, é isso, né? O objetivo hoje é eu apresentar, né, o que eu escrevo, o que eu produzo, né, fora desse centro da psicanálise, né? Então, aqui o pessoal conhece esse meu lado, eu dou aula aqui do Freud, diferença, né, e tal. Né, mas eu também sou professor de filosofia, né, e esse livro é um resultado desse trabalho. Né. E o que eu queria fazer, né, era tentar justamente fazer essa ponte, né, mostrar um pouco, né, esse ponto de... Né, tentar sugerir um pouco... Tudo bem? Mas tentar sugerir um pouco esse ponto de encontro, né, entre esse caminho, né, esse meu caminho acadêmico, com a filosofia, com a história da filosofia, né, e aonde que isso dá, né, aqui nas questões psicanalíticas. Né. O que é isso, né? Então, esse livro, né, então, o livro se chama Discurso Filosófico da Simulação Primitiva, Estudo sobre o Origem do Pensamento Moderno. Né. Pois é, então eu queria, então a princípio, né, é um próximo que tem nada a ver com psicanálise, né, mas aqui tem, em algum lugar. Então é isso que eu queria mostrar. Então, bom, né, então acho que esse livro aparece, né, e falar um pouco do meu caminho, né, que é o caminho que vocês não conhecem, do meu caminho na filosofia. Né. A minha preocupação fundamental, né, há muito tempo, né, há mais de uma década, né, é a questão dos limites do capitalismo. Né? Então, a origem do capitalismo, os dois limites, né? Um limite temporal para trás, né? E um limite temporal para frente. Né? Então, os limites, né? Onde ele começa, né? E até onde ele vai. Né? Assim. E essa discussão sobre origem do pensamento moderno diz respeito justamente a essa primeira parte, né? Da onde ele vem. Então, né, no caminho que eu sigo, né, e usando as referências que eu uso, né, modernidade, né, se fala de modernidade como sinônimo de capitalismo. Né? A sociedade moderna é a sociedade capitalista. Né? Então ela tem uma data, mais ou menos, né, ela começa, né, no século XVI, né, um fenômeno do século XVI, começa na época das grandes navegações, né, começa na época, né, quando a mercadoria, né, quando as sociedades começam a depender sistematicamente da mercadoria. Né? Então, isso é a baliza, vamos dizer, dessa origem da modernidade. E essa história, né, da origem do pensamento moderno, né, diz respeito a esses caras, né, que estavam formulando o que acaba virando, né, assim, como se fossem princípios de organização mesmo, para pensar toda a história da modernidade, toda a história do capitalismo. Né? Então, eu estou falando no livro, né, no livro eu falo principalmente de três autores. Né? Eu uso três autores, principalmente, para falar de três dimensões disso que é, então, o pensamento moderno nas suas origens. Né? Então, os assuntos, né, os assuntos que estão em pauta ali, por esses autores, é a origem da ciência moderna, né, que é um tema, né, é um tema, inclusive, super atual na nossa realidade contemporânea, né, porque tem toda essa questão da antivacina, da anticiência, do terraplanismo, e justamente é aí que eu quero chegar, por isso que a minha sugestão é fazer uma fala sobre negacionismo hoje. Né? Então, um dos autores, né, que é o Francis Bacon, né, o tema é esse, né, a origem da ciência moderna. Então, é um cara que realmente foi o cara que primeiro parou para dizer o que é método científico nos termos que a gente conhece hoje. Né? Então, um dos caras é esse. Né? O outro cara, o Francis Bacon, o outro sujeito que é um dos objetos principais do livro, né, é o Thomas More. Né? Então, quem é o Thomas More? O Thomas More, a obra dele, né, a obra pela qual ele é mais conhecido, é uma coisa que se chama Utopia. E a utopia, né, não só, então ele inventa essa palavra, né, a palavra utopia foi inventada pelo More nesse contexto, né, nesse livro. Então, e o que é utopia para o More? Né? A utopia é esse lugar, né, onde é uma ilha, né, que a utopia, depois eu vou falar um pouco melhor, né, é essa ilha em que a sociedade é completamente racionalizada, ela é organizada racionalmente. Né? É uma sociedade onde tudo funciona, né, em tese. Né? Então, novamente, né,
Quando a gente olha para a ciência moderna, quando a gente olha para o conceito de utopia, para uma sociedade toda racionalmente organizada, né, onde o Estado interfere em cada pedacinho da vida, né, então quem produz o que, aonde, ninguém passa fome, como que as mulheres fazem para parir, como que cuida das crianças, como que se educa, tudo é racionalizado, tudo passa pelo crivo, né, de uma razão que organiza e que pensa no melhor para todos, alguma coisa assim. O buraco é um pouco mais embaixo, não vai ver, senão escrever a respeito, mas, né, o ponto é esse, né? É que quando a gente olha, por exemplo, para a ciência moderna e para o conceito de utopia, a gente está falando, né, desses valores orientadores assim, né, da organização social capitalista. Né? Quer dizer, é difícil quando a gente pensa no que a nossa sociedade deveria ser, a gente olha para esses valores. A gente olha para tipo, né, uma organização científica, racional, né, uma sociedade que funciona. E o terceiro autor, né, é um cara que discute o conceito de república. Né? Então, é o cara que pela primeira vez usa, né, em inglês, né, a expressão sociedade civil, né, que é uma expressão super importante para entender justamente, né, a atividade, né, das pessoas comuns numa sociedade democrática, então, né, uma sociedade civil fundamental. Né? Mas a pegadinha é que ele usa o conceito de sociedade civil, né, esse autor, que é o Thomas More, ele usa né, o conceito de sociedade civil para pensar o quê? Para pensar a colonização da Irlanda, né, que é o momento em que é isso que está acontecendo na Inglaterra. Então, a sociedade civil ela serve como um instrumento de colonização. Né? A utopia do Moore é a mesma coisa. Né? Onde que a utopia se realiza? Num país colonizado. Né? Tem os índios que moram num lugar, né? Aparece esse outro povo, comandados por um general chamado Utopus, e o Utopus vai lá e impõe essa racionalidade, né, social em cima de uma população indígena. Né? Então, a utopia é o resultado da colonização. Né? E a ciência moderna do Bacon, né, ela está amparada, né? Uma das coisas que ela está amparada no controle sobre as paixões. O Bacon diz: se você fizer ciência de forma apaixonada, se você tiver curiosidade pela natureza, você vai estragar a ciência. A ciência é feita de forma fria, vai ser feita de forma pragmática, vai ser feita de forma numérica, sem empatia nenhuma pela natureza, pelos objetos. Né? Na verdade, o cerne do argumento do Bacon, né? Vou falar isso depois. O cerne do argumento do Bacon é alguma coisa tipo, né? O Bacon ele é procurador, esse cara que escreve então o Novo Ordem, que é a origem do método científico moderno. Esse cara ele é procurador do reino, né? E isso tudo é lá século XVI, né? Todo esse momento é de origem do capitalismo. Então, o Bacon é um procurador do reino. E um dos trabalhos do procurador do reino no século XVI na Inglaterra é supervisionar a tortura dos inimigos do rei, né? Dos caras que cometem crimes de traição. E o que o Bacon vai fazer é pegar os métodos de tortura e transformar esses métodos nos métodos científicos. Né? Então ele diz com todas as letras que, assim como você tem que torturar um homem para ele revelar a verdade, você tem que também supliciar a natureza. Então, o lance todo é que tudo tem uma pegadinha, né? Todos esses valores, esses altos valores da humanidade, a sociedade organizada, a ciência e o sistema republicano, tem uma pegadinha. Eles foram todos produzidos originalmente, né? E aplicados originalmente num contexto de enorme violência social. Então, esse é o lance. Bom, né? Por que isso? Né? De onde veio isso? Por que eu estudo esses negócios? Né? Então, é isso, né? O ponto de partida de tudo isso, né, é uma intuição, né, de que tem alguma coisa profundamente errada na nossa sociedade. Né? Isso no sentido sociológico, no sentido antropológico, e daí também no sentido clínico, psicanalítico, né, no sentido patológico. Né? Então, a figura que mais expressa esse apanhado de dimensões aí, né, na minha trajetória, né, é o Reich, né, o Wilhelm Reich. Então, o Reich é esse cara que tem um pé numa crítica do capitalismo, então é um cara que percebe, né, essa dimensão, né, de violência sistemática por trás da formulação desses valores modernos, né, de um lado. Né, por outro lado, ele fala de uma incompatibilidade antropológica entre o capitalismo e o ser humano. O capitalismo não funciona para nós antropologicamente. Então, são suas palavras do Reich, mas o que significa isso? Né? É isso, né? Tem alguma coisa da forma como a gente, né, é obrigado a viver, né, que está em desacordo com aquilo que o ser humano é. E talvez a forma mais clara, mais simples de entender isso, né, é pensando na disciplina do trabalho. Né? O trabalho exige de nós, né, um comportamento homogêneo, né,
uma emocionalidade homogênea, uma atenção homogênea, num espaço de tempo homogêneo, né? E nenhuma organização humana espontânea funciona assim. Né? Que a antropologia, o que a etnografia nos traz, né? Tradicionalmente, desde a sua fundação lá nos conflitos séculos 2 e 9, né? Até hoje, né? A etnografia, né? Dos povos, né? Ditos indígenas e tal, que isso nos traz, né? Justamente um tempo heterogêneo, né? Uma possibilidade de viver mil coisas ao longo do dia, né? Respeitar os limites da natureza, os limites do corpo, e trabalho por uma outra coisa, uma outra lógica. Né? Então, isso é a dimensão, então, o capitalismo é antropologicamente incompatível conosco. Né? E aí a gente tem, né, a partir daí, adoecimento, arrodo, né? Então, criança com déficit disso, daquilo, que não consegue ficar assistindo aula 5 horas por dia, vezes 10, e aí medica o moleque, né? Porque o moleque não está. Então, justamente, tem alguma coisa, na forma como a criança vem ao mundo, né? Tem alguma coisa em jogo ali, que é uma espécie de incompatibilidade, de aversão a isso que é o comum, que é o cotidiano nessa sociedade capitalista. E o resultado dessa incompatibilidade, né, é o adoecimento, exatamente. Essa criança doente, porque ela não pode prestar atenção na aula. Né, então, medica ela. Então, pois existe esse ponto de encontro, então, né, entre uma concepção, né, rigorosa do que é o capitalismo, né, entre uma percepção histórica do que o capitalismo vai engendrando, né, e concepções de adoecimento psicofísico. Né? Essas coisas estão meio juntas, né? Por causa dessa história que eu estou dizendo, que é uma incompatibilidade antropológica, né? Entre o capitalismo e o que nós somos. Né? Pois é, e aí, né, nisso tem uma ideia básica, né? A ideia é, né, que, bom, então, isso é muito Reich, né? Mas também o Erich Fromm, né? Essa ideia de a sociedade é doente, né? A sociedade é doente. Né? Os indivíduos são doentes, os indivíduos ficam doentes em decorrente disso, por funcionamento social patológico. Né? Pois é, então, é isso, né? Nessa ideia, né, tem algo complicado, né? Que assim, então, a nossa sociedade é doente. Né? Mas quem fez essa sociedade? Né? Então, nós engendramos, então tem esse nós meio vago, né? A humanidade engendrou uma sociedade doente. Né? Mas a humanidade engendra isso? Como que a humanidade mesmo engendra algo que é doente para mesmo? Né? Isso, por exemplo, é um dos horizontes do mal-estar na civilização. Né? Um dos problemas do mal-estar na civilização é esse, né? Tipo, como nós fizemos isso conosco. Né? Só que o ponto todo, né, e o caminho que eu tento, né, eu vou tentar, né, abrir esse caminho aqui hoje, para tentar conversar com vocês, né, é que esse nós é muito vago, é vago demais. Né? Não é verdade que nós, como humanidade, produzimos essa sociedade, não é verdade. O conceito de acumulação primitiva, que está no título, né, então, o título do livro é, né, Discurso Filosófico da Acumulação Primitiva. O que é esse título? O que é acumulação primitiva? Então, a acumulação primitiva é um termo do Marx, né, do Karl Marx, né, isso é o último capítulo do volume do Capital. Né, e o que está lá? Qual é a ideia que está lá? A ideia que está lá é a seguinte, né, a acumulação primitiva é justamente o nome, né, do processo de conformação, de origem do capitalismo. Né? Então, o capitalismo tem um ponto de partida, ele começa em um momento. Né? Esse momento é a acumulação primitiva. Né? E quando você presta atenção na acumulação primitiva, né, o que acontece ali? Né? O que você vê? O que você vê é que não somos nós, em geral, que produzimos capitalismo, é a humanidade que produz capitalismo. Tem um pedaço da humanidade, um pedaço muito específico, né? No jargão marxista, né? Tem uma classe social específica, um momento específico, geograficamente preciso, no momento do tempo que cria esse negócio e começa a espalhar esse negócio em cima das pessoas. Né? Então, esse nós, né? Nós engendramos uma sociedade que está contra nós mesmos. Não é, não. Então, tem uma parte da humanidade que engendra isso contra o resto da sociedade, contra o resto da humanidade. Né? Então, e a ideia básica, uma das ideias básicas do Marx lá no capítulo da Acumulação Primitiva, né, é justamente essa ideia, né, de uma guerra civil. Né? O capitalismo começa com uma guerra civil. O capitalismo começa com, né, alguém contra alguém. Né? E aí tem mil maneiras de a gente ver isso concretamente, né, para sair da conceituação, né, do conceito de guerra civil, concretamente tem mil maneiras de ver isso. Né? Então, a maneira mais precisa e pontual, né, é pensar no seguinte, né, é pensar que aquilo que a gente chama de sociedade moderna, o capitalismo, né,
que a gente entende, então, né, marxianamente, né, como uma sociedade de mercadoria, né, uma sociedade que depende sistematicamente da produção de mercadoria. Né? Então, mil outras sociedades ao longo da história da humanidade usaram a mercadoria. Né? Então, quer dizer, quando os ingleses chegaram na América do Norte, né, os índios tinham uma moeda, os algonquianos, que era uma federação de indígenas, que ia desde a ponte da costa oeste, que hoje é os Estados Unidos, até a costa leste. Esses caras algonquianos, eles tinham uma rede de comércio, eles usavam contas de vidro, né, para fazer o comércio e tal. Beleza, mas eles dependiam sistematicamente disso. Eles produziam mercadoria para obter lucro. Não, é outra parada. Né? Quer dizer, a mercadoria ali aparece como um pedaço da subsistência. Né? Então, na maior parte da história da humanidade, você tem, ao longo né, dos milênios, você tem mil evidências, né, de troca de mercadoria, de presença até de coisas que funcionam como meio de troca, alguma coisa da alma do dinheiro, sem, entretanto, que a mercadoria seja o centro da vida dessa sociedade. Na nossa sociedade, a sociedade da mercadoria é o centro. Né? E por que eu estou falando de mercadoria? Qual é a importância disso? Bom, o ponto eu estou dando uma resumida na percepção marxiana, né, do que é capitalismo. Eu vou voltar ao argumento daqui a pouco. Mas o ponto né, essa sociedade, né, que é a sociedade central da mercadoria, dependendo da mercadoria, né, ela tem uma característica muito importante, que é que, bom, né, você não produz mercadorias para satisfazer necessidade. Né? As mercadorias, elas satisfazem a necessidade acidentalmente. Né? Então, né, o pão, né, que a FF proporcionou para nós, a Márcia Dias tão generosamente organizou aqui para nós, então o pão que está na mesa, né, a gente até come ele, né? E ele até enche a barriga, né? Mas o pão não é produzido para ser comido. Né? Ele é comestível por coincidência. Ele é produzido para lucro. Né? Tudo quanto é mercadoria, assim, desde vacina, Pfizer, até qualquer coisa, cadeira, até eventualmente as mercadorias que não servem para absolutamente nada, né? Que servem só para ser vendidas mesmo, né? Sei lá, lembra da febre daquele negócio do spinner? Lembra da febre do spinner? É isso, né? Não tem idade para lembrar. Lembra? Tá. Então, pois né? É isso. Mercadorias que não servem para é isso. Então, né? É isso. A nossa sociedade está voltada para a produção desses troços, a maioria dos quais são completamente inúteis. Né? E quando não são inúteis, né, eles existem não pela sua utilidade, né, não para satisfazer necessidades, eles existem para gerar lucro. Então, essa novidade, eu falo, fiquei pensando, como produzir o desejo gera pois exatamente. É aí que a gente vai chegar. É aí que eu vou chegar. Calma aí. Não, então, a inauguração do capitalismo é a inauguração dessa ordem onde, né, o que importa é a produção de mercadorias e não a produção da vida. Né? E aí, onde isso acontece? Isso acontece justamente nesse momento final da Idade Média. Né? Da Idade Média que é costumeiramente tão vilipendiada. Né? Quer dizer, a gente tem um hábito curioso, né, na contemporaneidade, que é quando a gente vê alguma coisa horrível, a gente diz que é a Idade das Trevas, é o medievo. Né? Então, a lei medieval, né, de controle de drogas, a lei medieval do aborto, né, que defende o estuprador, a lei medieval. Isso é uma viagem, né? Quer dizer, na Idade Média você não tem controle sobre o aborto nenhum, você não tem controle sobre a religião nenhum, você não tem controle sobre nada. Na sociedade não tem polícia, para começar. Né? Na sociedade você não tem Estado centralizado. Né? A Idade Média, na verdade, né, é um período, os medievalistas sabem disso muito bem, a Idade Média é um período de pujante liberdade popular, porque você não tem como controlar as pessoas. Né? A Idade Média na Europa, né, foram 1000 anos de revolta popular, revolta popular sem parar um segundo. Toda geração tinha uma grande revolta. Né? Tinha uma grande revolta, eu não faço ideia agora. Obrigado. Mas é isso, né? Toda geração tinha uma grande revolta. Né? E o ponto central, né, da organização social da Idade Média, né, era o fato de que, ao contrário da sociedade capitalista moderna, né, as pessoas podiam lidar com a terra diretamente para satisfazer suas necessidades. Né? Então, o contraste fundamental, né, para pensar a modernidade nesse contexto é isso, né? É uma sociedade onde você lida com a terra de forma imediata e satisfaz as necessidades, produz coisas para satisfazer as necessidades, quer dizer, o pão produzido na Idade Média, a princípio, ele é feito para comer. Né? Ele é feito para comer. Então, as pessoas fabricam, né, produzem o seu pão, extraem o pão da terra, comem o pão e satisfazem as suas necessidades. E lidam com a terra diretamente. Né? Em contraste, você tem na sociedade capitalista, a terra é mercadoria, o pão é mercadoria, o trabalho é mercadoria, tudo é mercadoria, então entra a produção. E o consumo tem alguma coisa que é o lucro. Né? Tem que fazer lucro, é uma parada para. Então, muito bem, a origem da modernidade é a imposição dessa ordem. Né?
E o que aconteceu uma vez na modernidade foi, né, foi uma guerra civil. Quer dizer, né, de bom grado, né, as pessoas do medievo não se deixaram modernizar. Eles queriam era manter a lida com a terra na forma direta, né, da produção de mercadoria diretamente. Né, uma sociedade camponesa, né, que ocupavam a terra diretamente, produziam da terra diretamente, consumiam diretamente. Né. Aí você tem a intermediação, né, dos senhores e tal, mas tem uma coisa muito importante na Idade Média, né, que a terra não é mercadoria, a terra não pode ser comprada, nem vendida, nem alienada. Se você nasce na terra, você vai morrer na terra. Né. A terra não pode ser expropriada, é muito difícil acontecer. E a virada da modernidade é justamente isso, né, é a possibilidade de privatizar a terra. Né. Então, a modernidade inaugura na Europa, né, a primeira onda de sem terras da história da humanidade. Né, você tem pontualmente momentos, né, ao longo da história do Império Romano, então você vai ter populações deslocadas e tal, por razões de Estado imperiais. Né. Mas, de forma sistemática, o que começa a acontecer com o início da privatização da terra é esse fenômeno, que eventualmente se espalha pelo globo inteiro. Né. Quer dizer, é muito difícil hoje você ter terra, né. Na verdade, uma parte das pessoas não tem. Né. Mas isso é uma... Né, então, isso é que é o grande lance da modernidade. Né. O grande lance é que, com a intermediação da mercadoria no acesso à terra, são pessoas que não podem produzir as coisas que precisam produzir. Né? Tem que contar com a mercadoria. Né? Então, isso acontece na Europa, né, com a destruição do feudalismo, e isso vai acontecer nas colônias, né, porque a gente está falando justamente desse momento de virada. E o que vai acontecer, bom, obviamente, é isso também, né, que a terra no espaço colonial, no espaço que vai ser conquistado pelos europeus e tal, é um espaço que também é uma terra que também vai ser privatizada, né? É uma natureza que também vai ser privatizada e que vai deixar de ser acessível diretamente para a produção de mercadoria em larga escala. Tá? Então, obviamente, né, o que você teve durante todo ele, para isso acontecer, né, para a Idade Média se transformar em Idade Moderna, e para a colonização se efetivar, o que você vai ter é uma resistência popular violentíssima. Você vai ter milhares e milhares de pessoas, milhões, no caso, se a gente pensar no Novo Mundo, né, então foi chamado de Novo Mundo, você vai ter milhões de pessoas, você vai ter populações inteiras, povos inteiros, né, que fizeram o possível para não perder o acesso direto à terra. Né? Isso é a luta indígena contra a colonização, né? É poder continuar lidando com a terra diretamente para satisfazer necessidades. Né? E satisfazer necessidades, é claro, é o lado mais materialista dessa história, mas em volta disso tem tudo. Tem formas de jogo, tem formas de cultura, tem formas de dança, tem formas de religião, tem formas de viver, tem formas de fazer comida, tem formas de curar, tem formas de casar, tem formas de tudo. Né? Tem toda uma socialização, como a nossa, toda centrada na mercadoria, tem uma outra socialização que está toda centrada nessa lida direta com a natureza. E você tem, então, hordas de pessoas que tentam resistir a isso de qualquer forma. Né? Por que isso é importante? Né? Daqui a pouco a gente vai voltar ao fio da meada. O ponto todo é o seguinte, é que, né, nesse momento, né, que é esse momento, né, da resistência popular contra a ascensão da modernidade, né, e das elites modernas impondo a forma de mercadoria, da forma de mercadoria, né, porque você vai ter isso. Né? Então, essa resistência popular, né, que você vai ter as lutas anticoloniais, né, que é a resistência indígena, aqui, né, a gente está falando do século XVI, né? Depois você tem uma reedição disso no século XVII, XVIII, XIX, né? Isso só termina no século XX, com as grandes guerras anticoloniais, né? Mas e no século XIX não terminou nunca, né? Mas, né, lá no século XVI, né, quando você tem essa organização dessas multidões, né, contra a imposição da forma moderna, né, você vai ter, que vai aparecer esse conceito de multidão. Né? E o conceito de multidão é um conceito muito importante nesse momento, né? Porque, através do conceito de multidão, né, as elites responsáveis por essa implementação, mas eles estão interessadas, né, na implementação da lógica da mercadoria. Né? Então, são as pessoas que, né, estão interessadas em funcionalizar a terra para a produção de mercadoria, né, basicamente. Né? Então, na Inglaterra, o fenômeno principal disso é a produção de lã. Tem uma expressão, né, naquele momento que o termo-chave é cercamento dos campos. Né? Vocês devem ter. Lá no longínquo segundo grau, em algum momento, a gente viu isso. Né? É isso, né? O cercamento dos campos é isso, né? Quando essa terra voltada para a produção de subsistência, né, ela é ocupada pelos rebanhos de ovelhas para produzir uma mercadoria que é a lã, né, para alimentar as manufaturas infantis. Então, as pessoas que estão resistindo a isso, né, são as primeiras multidões modernas. Né? E o conceito de multidão é um conceito muito importante, por quê? Porque essa multidão, né, ela é irracional, ela é selvagem, ela é pueril, ela não sabe o que fazer, ela é desorganizada. Né? Então, tu começa nesse momento a ter um conceito amplo de povo. Né? É muito curioso notar que a Idade Média não tem um conceito rigoroso de povo. Né? Não tem conceito de camponês, não tem nada disso. Você não tem
você não tem uma designação das línguas europeias, você não tem uma designação, né, até o medievo, né, você não tem uma designação geral para falar as pessoas. Né? Você tem as pessoas, mas assim, povo, a ideia de um aglomerado disforme, não. Você tinha setores da sociedade, né? Então, nem a palavra camponês não existe. Você tem tipos de camponês completamente diferentes. Então, você tem os camponeses que têm pouco, que usam pouca terra, tem os camponeses que têm direito a usar mais terra, tem os camponeses que têm muito pouco, os camponeses que só têm direito a usar os rebanhos coletivos, e os camponeses só têm direito a acessar a floresta para pegar madeira. Você tem vários conceitos diferentes. Tem o conceito de povo. O conceito de povo aparece nesse momento, né? Ele aparece como? Né? Ele aparece através dessas elites tentando pensar na multidão. Né? E essa multidão, então, aparece como algo da ordem do irracional, né? Da ordem do desorganizado, da ordem do destrutivo. Né? Então, nesse caso, né, dizer, era preciso, então, organizar, né, desse modo, vamos dizer, ao mesmo tempo que eu produzo o povo, era preciso organizar o povo. Pois é, mas então, essa é uma boa pergunta, né? Não, a princípio você não vai organizar o povo, não. A princípio você vai fazer é destruir o povo mesmo. Então, essa é a tendência da origem, não, essa é importante. Essa é a tendência da origem da modernidade. Nesse primeiro momento, o povo só vai ser organizado no segundo momento. Então, vou pensar assim. Então, concordo. Vou pensar assim. A organização fica na destruição dos camponeses. Quer dizer, a própria constituição do povo é a destruição. Isso, ok. Quando você fala, quando se constitui o povo, se evanece, se acaba toda essa distinção da relação entre o homem e a terra. Isso. Exatamente. Então, é uma pasteurização dessa situação, é uma violência que você retira o homem da terra, né, transformando ele em alguma coisa sem nada. Sem terra é uma multidão, e essa multidão que ela está tentando, né, manter o contato com a terra, e ela tem que ser destruída. Né? Então, isso é uma discussão bem importante, porque o que acontece aqui? A lida, né, então, o que a gente está falando? Do que a gente está falando? A gente está falando da extensão do Estado moderno, isso que a gente chama de Estado moderno. Né? Quer dizer, o Estado moderno é um organismo, né, um aparato, uma instituição que funciona, né, que foi criado nesse momento, que funciona até hoje. Né? Quer dizer, o que é o Estado moderno? Uma das ideias centrais do Estado moderno é a ideia do monopólio da violência, né, do monopólio da lei da violência. Né? Que são valores fundamentais para que a sociedade funcione. A gente espera isso do Estado, a gente que está aqui, pelo menos. Né? A gente espera do Estado isso, né? Que o Estado seja minimamente, né, competente e onipotente, no sentido de que tipo, nenhuma outra força social pode existir, exceto o Estado. Quando a gente fala, né, o Rio de Janeiro está sob comando, está sob domínio da milícia, sei lá. Né? O que a gente está começando a dizer é o Estado não é senhor de todo o território. Isso é um horror. Na verdade, tem uma derivação disso que não, mas a milícia não existiria sem o Estado moderno. Mas aí é um outro papo. Né? Os milicianos, em grande medida, são isso. Né? O cara que é bombeiro, claro. O cara que é ex-bombeiro, o cara que é polícia militar, aposentado, o cara que etc. Sem Estado moderno não existe milícia, mas a ideia, né, é isso, né? O crime, né? Essas coisas todas são coisas que ameaçam esse monopólio do Estado moderno. E o monopólio, mas a origem do monopólio do Estado moderno, né, do monopólio sobre a força, né, que origem é essa? Né? É justamente lutar contra as pessoas comuns. Né? Agrupado sob esse conceito de povo. Né? Então o povo é o alvo do Estado moderno. E o que eu estava dizendo para vocês antes, né, para retomar, né, os três baluartes lá, né, que organizam o argumento do livro, né, é que aqueles três caras são três caras que estão pensando nisso, estão pensando no Estado moderno. Né? Então, eles são inimigos das pessoas comuns. É isso, né, cara? O Francis Bacon está dizendo para vocês que ele pega o método científico, ele constrói o método científico usando o mesmo vocabulário que ele usa para falar do trabalho dele como torturador. Né? Quem o Francis Bacon, né? Então não há evidência de que o Francis Bacon torturava ele mesmo, mas ele tinha que supervisionar a tortura. Ele tinha que estar lá, ele tinha que coletar os depoimentos, né? E ele tinha que assegurar que a verdade estava sendo extraída. E o que ele vai dizer é, você vai extrair a verdade do torturador, então, supliciando o torturador. E você só vai, né, obter a verdade da ciência supliciando a natureza. Então, vejam, né? Não é qualquer coisa que você sabe que o Eric Pellegrini chamava de método lesa majestade na tortura. A produção dessa verdade, né, através da tortura, né? Isso que eu estou falando, interessantíssimo. Né? Como você reconhece através da tortura que ali você tem uma verdade? Não, pois é, aí abre mil portas, assim, mas o ponto que eu queria frisar assim, né, é que tipo, né,
vejam, a origem do método científico, né, é esse gesto do torturador. E quem Francis Bacon torturava? Né? Quem era? Então, Francis Bacon não tortura simplesmente pessoas. Quem ele tortura? Ele tortura a multidão. Ele tortura os líderes da multidão. Né? Ele tortura justamente as pessoas que estão resistindo à modernização. Então, a ciência nasce aí. A ciência nasce contra as pessoas comuns. É interessante que eu puxei aqui, Carlinhos, quando você fala do agricultor que tinha todas as etapas da produção na mão, então ele produzia. Essa desapropriação, ela já é violenta. Já é um mecanismo de poder que vem com a Revolução Industrial. Antes, né? Antes da Revolução Industrial. Quer dizer, antes da Revolução Industrial era assim, com essa virada, quer dizer, as relações de poder vão para o controle dos modos de produção, né? Esse distanciamento da terra. E isso desapropria um povo. Né? Isso, né? E o povo é isso. O povo é essa massa desapropriada. Esse conceito de multidão, você pega aqui, o Negri trabalhava com isso. Não, o Império. Sim, mas o Negri tenta dar uma virada positiva para isso, né? Sim. O Negri tenta dizer que tem algo de disruptivo nisso, né? Isso aí é o capítulo 20, eu estou no capítulo 1, né? Eu estou lá, tipo, em como, né? Em como que esse conceito é forjado, né? De forma puramente negativa, né? A multidão, nesse caso, é um objeto. Né? A multidão é um objeto do Estado, que está se arquitetando, né? E vai usar o seu poder monopolizado contra essas pessoas. E dentro desse Estado tem um cara, que é o torturador, que é o cara que vai torturar os líderes, e esse cara inventa o método científico. Né? Então, eu queria pegar essa ideia, né? Condensada, a gente prestar atenção nesse fato muito simbólico, né? É isso, o Bacon, né? Ele escreve um livro chamado Novo. Se você... É que, fora dos círculos filosóficos, né, o Francis Bacon é um cara mais ou menos, né, obscuro, né? Mas o Francis Bacon é um cara muito importante. Né? A ideia básica do experimento científico, né, e da matematização da ciência, quem formula isso de forma clara, distinta, sistemática, pela primeira vez é o Bacon. Né? É impensável uma história do método científico sem esse cara. E olha que personagem bizarro ele é. Então, veja, né? Eu quero dar um salto com vocês. Assim. A minha proposta era pegar justamente o gancho, né, entre esse início do capitalismo, essa origem do capitalismo, e né, então, o título dessa fala que eu sugeri para hoje era, né, negacionismo e origem do pensamento moderno. Né? Então vamos dar esse salto para o negacionismo, um fenômeno contemporâneo. Né? Então o que é o negacionismo? Né? A gente vai, daqui a pouco o fio da meada vai juntar aqui. Tem um pouquinho, eu me dei um pouquinho de... Eu abri um parênteses. O conceito de negacionismo fala do quê? Né? É um fenômeno meio vago, né? Mas a gente pode aqui entre nós concordar que é uma coisa da ordem de uma descrença generalizada diante da ciência, dos valores modernos, civilizacionais. Né? Então, né? Quem são os negacionistas, tipicamente? Né? Então, a parada toda da antivacina, né? Os terraplanistas, né? Aí também entra nesse pacote aí, né? Os críticos do Estado laico, né? O pessoal da religião radical, né? Os negacionismo climático, né? Isso, né? Então, essas talvez sejam as balizas, né? A anti-ciência em geral, a anti-vacina, uma medicina alternativa, né? O negacionismo climático, né? E o lance da religião, né? O estudo de religião política. Então, o que acontece, né? A gente está falando, então, né, de uma desconfiança generalizada, né, desses parâmetros modernos de organização da sociedade. A gente está dizendo que as pessoas comuns não aceitam, não acreditam, não apoiam, não se identificam, não votam nesse troço. Né? E ao mesmo tempo estou dizendo para vocês que lá na origem, esse troço foi formulado a primeira vez justamente para bater nas pessoas comuns. Essa é a história. Então, será que é coincidência? É isso, né? O livro da Isabel Spengler é uma nova ciência que está trazendo exatamente o quanto a ciência contribuiu para esse próprio, né, essa cisão e contribuiu para a criação do negacionismo. Pois é, exatamente. É muito interessante. O livro realmente nada com isso aqui. Sim, pois é. Então, a ciência, né, como uma arma de um instrumento de dominação, né, mas um instrumento de dominação, né, que tem um alvo preciso, que é justamente as pessoas comuns. Né? Então, ao longo da história da modernidade, né, você tem uns momentos muito interessantes. Assim. Você tem momentos em que o próprio momento do Bacon, né, que eu presto bastante atenção no livro, eu boto uma lente realmente gigantesca, né, tem um ponto ali que é o seguinte, né, o Bacon vai falar, né, a todo momento, o Bacon tem esse cara, o Bacon é uma figuraça, é muito bom ver esses caras, porque a gente, olhando lá para a origem, né, a gente explica muita coisa, né.
do que vem depois. E o Bacon, né, ele tem esse livro, que é o Novo Órgão, que é a obra que inaugura o método científico moderno, e ele, ao mesmo tempo, tem um panfleto que se chama Em Defesa da Guerra Santa. Né? O Bacon é um defensor da Guerra Santa. O que era a Guerra Santa? Né? A Guerra Santa era a organização dos estados cristãos contra os turcos, né? Isso é século XVI. Mas nessa Guerra Santa, ele botava um outro inimigo. O inimigo não era apenas os turcos, porque se fossem os turcos, é muito atual, né? Porque isso diz respeito mais ou menos, né, a esses blocos, né, o eixo contra o mal, que é uma coisa que começou nos anos 90, com a invasão do Iraque, mas se perpetua, né, o Afeganistão, depois esses inimigos sendo estados por ISIS, Al-Qaeda, não sei o que, mas é isso, né, a luta dos cristãos, né, no final das contas, né, contra os turcos, né. Então, beleza, tem uma qualidade gigantesca, mas o que é curioso é que nesse bojo, né, da Guerra Santa, o Bacon também coloca a luta contra os monstros, que é um outro conceito que o Negri depois vai pegar de forma... O Negri e aquela galera toda vai pegar de forma positiva, né? A luta contra os monstros. Então, quem são os monstros? Né? Tem esses caras, né, do século XV, XVI, eles inventam um conceito, né, que é o conceito de... Né, é a hidra de muitas cabeças. Né? Eles dizem, né, o Estado moderno, né, o rei, os príncipes, né, a sociedade respeitável, a gente de bem do século XVI, né, tem que lutar contra a hidra, que nem o Hércules. O Hércules lutava contra a hidra. Quem é a hidra de muitas cabeças? A hidra de muitas cabeças é o populacho, a multidão. A multidão é isso, é muitas cabeças, é um monstro, né, de cabeçudo. Né? E aí as cabeças são várias, as cabeças são, né, a desobediência, a indolência. É muito interessante ver isso, a indolência, né? E justamente essa indolência é a mesma indolência que a gente encontra nas crianças hoje, que é a simples resistência ao trabalho repetitivo e enfadonho. Né? Basicamente isso, né? Mas lá na origem da modernidade é isso, é um atributo generalizado, porque você expulsava a pessoa da terra e ia botar ela para trabalhar na manufatura, para trabalhar, né, em outras atividades repetitivas, né, que o corpo humano não está pronto, por isso a gente é cheio de doença, dor nas costas, não sei o que, depois a gente fica fazendo pilates e não sei o que lá. A sabedoria popular, né? Foi sim, né? Foi... Claro. Teve uma descrença em cima disso, né? E não levou, a ciência não levou isso em conta também. Sim, pois é, tem todo um capítulo aí que é toda uma discussão sobre a medicina popular, sobre os métodos de controle do próprio corpo, isso vai dar os controles sobre natalidade e o cacete, eu acho que são super, né, complexas. Né? A Silvia Federici, pois é uma figura famosa aqui no Brasil, né? Aliás, o livro dela é lançado pela minha editora, né, pela Elefante. E as balizas dela, né, são bem as minhas balizas, assim, quer dizer, eu sigo um pouco a parada dela, assim, a minha escola, né? O próprio feminismo que ela vai falar, ou, né, a cisão também, né, a mulher passa a ser desacreditada, né, do feudalismo, no começo do capitalismo. O Foucault também, né, na história da sexualidade, ele trabalha a sexualidade como dispositivo de poder. Né, ele, nas teologia dos saberes, né, enfim, ele vai fazer as relações entre os poderes e os saberes. Sempre na inconsciência, né, o que chama de práticas discursivas, né, ou práticas não discursivas, está sempre relacionado com os poderes. Né? Mas na história da sexualidade, a sexualidade existe ali, a psicanálise entra também, aí levando umas lambadas. Não lambadas, mas sendo problematizado, né, a psiquiatria, tem o livro do Poder Psiquiátrico dele também, que ele trabalha isso magnificamente, como dispositivo de poder. Pois é, e aí, né, é isso, né? O ponto que eu estava, né, tentando sublinhar era essa maneira como, né, né, uma ciência, né, produzida por uma elite, né, demofóbica, né, uma elite que está se organizando contra as pessoas comuns. Então, essa ciência, ela passa os séculos, né, e ela cai em descrédito. Né? É isso que a gente está dizendo. E aí, sei lá, né, a gente tem muitos episódios interessantes. Então, o negacionismo, recentemente, né, e aí é que está o ponto, né? Ele é apropriado, né? Quer dizer, no contexto que a gente está vivendo, isso é uma coisa que eu vou deixar em aberto, não vai ter tempo de discutir aqui. Vou jogar essa ideia, depois eu volto a terminar. É uma coisa importante no que a gente vive com a contemporaneidade, que é que a luta contra a modernidade, né? A luta contra a ciência, a luta contra o monopólio do Estado, a luta contra esses valores modernos, né? Hoje em dia ela está nas mãos da outra direita. É algo curioso, né? Se a gente observar a história do capitalismo, essa história recente da humanidade, né? Quer dizer, a luta contra a modernidade ela começa num polo, né? Que é um polo, né, que deveria ser simpático a nós, né? Que é isso, são as pessoas comuns despossuídas.
Então, como que aconteceu, né, que à medida que esses 500 anos aí que você fala do capitalismo, né, quem justamente vai tomar conta dessa pré-modernidade, para tentar olhar para isso, é a ultradireita. Pois é, né? Então isso aí é super complicado. Interessante, você podia pensar nisso. Não, isso é que não dá para a gente falar hoje. Não, mas tem muitas preocupações, mas o problema é aqueles esse. que são alvo do povo, né, que são alvo do capitalismo, apoiando o capitalismo. O que Pois é, mas aí que tá. Essa servidão voluntária. Pois é, mas que capitalismo. Mas calma aí, eu estou jogando aqui, senão eu vou me perder aqui no meio caminho. Tem mil coisas para falar, rapidinho, né? Eu abri esse parênteses aqui, daqui a pouco eu volto. Mas aí, cara, vai virar eu não vou saber, eu vou entender aqui. Quer ver uma coisa? Deixa eu dar um exemplo. Não, eu bebo, mas não hoje agora. Não, né? As pessoas estão me vendo, né? No mundo inteiro. Liga o computador, Jonathan. Não esquece. Olha aqui. Então, negacionismo. Tem uma parada, tem um momento importante, recente na história do Brasil, né, em que a gente pode olhar para um episódio extremo de negacionismo no Rio de Janeiro, né, de uma forma mais dúbia. Né? Muito mais dúbia do que nós que estamos aqui olhamos para um fenômeno como o bolsonarismo e tudo isso. Né? Então, que episódio é esse? É a revolta da vacina. Então, a revolta da vacina é um troço que tem 120 anos. Né? O que aconteceu na revolta da vacina? É um episódio curiosíssimo. Né? Na prática, o que acontece é que as pessoas não querem tomar vacina. Né? Mas por que as pessoas não querem tomar vacina em 1904? O que está acontecendo? Bom, o Oswaldo Cruz, né, que é esse eminente nome da sociedade esclarecida brasileira, um cientista que vira, o cara é um cientista de ponta, que vira uma espécie de super-ministro da saúde. Quem não quer isso? Não é um cientista do Ministério da Saúde, né? E ele, já que ele é um cientista, né, incontestemente eficaz, com base no método científico, uma porra toda, ele tem o apoio, né, do consenso, né, científico. O que ele vai fazer? Né? Bom, ele ganha poderes quase militares, né, de obrigar as pessoas a se vacinar, né, obrigar as pessoas a quarentena, né, obrigar as pessoas a saírem de casa, né, a fumigar os ambientes, né, e no limite, né, ele é uma força colaborativa no fenômeno que pode ser conhecido como bota abaixo. Né? O bota abaixo era o quê? Né? O que é o bota abaixo? Né? É a destruição dos cortiços. Né? Então, o que é interessante nesse momento é que a gente vê, né, como que tu tem essa força, né, você tem esse agente da ciência moderna, com um monte de princípios cientificamente irrefutáveis. Não, olha só, né, tem, né, o Brasil era um lugar, os barcos paravam no Porto do Rio e não queriam descer por causa da febre amarela. Né? Os barcos, não, a gente não vai descer, que essa cidade é um poço de febre amarela, dane-se. Né? Então, o que vai acontecer? Né? Vai vir um cara armado da ciência e tal, né, com a sua seringa, e não, vamos exterminar os mosquitos. Né? E para isso, o alvo é quem? O alvo são os cortiços. Então, isso é interessante aqui. Né? Essa luta da modernidade para modernizar, ela acaba recorrentemente sendo uma luta contra as pessoas comuns. Né? Isso é muito surpreendente, interessante. E aí as pessoas comuns se revoltam e aquilo dá uma rebelião popular, que junto os militares, acaba gente morrendo, massacre nas ruas. Né? É isso, é um episódio, né, de uma pequena guerra civil carioca. Assim, né? E o resultado é o bata abaixo e uma reformulação da cidade para abrigar, né, a feira de saber, a feira de ciência, a feira da... Eu esqueci o nome, está anotado aqui, mas como a gente está interrompendo, eu esqueci a página que eu estou. Então, me chama. Não, pode falar. Estou brincando, eu só arrumei o Alexandre Bosch Fertão. Eu me perdi dali. Mas é interessante que as campanhas todas passam a ser esse jeitinho de Acatatuba. Depois, pois é, décadas depois. Vai pegar quem? O cara lá, coitadinho, que anda lá na roça, de pé no chão, né? Então não pode. E o que é curioso é que, à medida que as décadas vão passando, né, que tem todo um discurso voltado contra as pessoas comuns, que essas pessoas se ignoram, é o que a gente vive hoje. Né? As pessoas são ignorantes. Né? Como é possível o bolsonarismo? Né? Então é um monte de gente, né, são as antas, é a Idade Média, as bestas, os pastores. Né? Então, esse ódio contra as pessoas comuns, ele se reatualiza sem parar. E aí o que é interessante é a gente se perguntar como diabos essas pessoas que são o objeto dessa dominação moderna científica, durante centenas de anos, como que essas pessoas vão achar, olha, pelas coisas, que a ciência é uma coisa maravilhosa, vão abraçar a ciência, venha e me informe a ciência. E a maravilha.
seria uma identificação, o que a gente pede delas é uma identificação com a pessoa. É o que pede. O que a gente pede é isso, né? Não, vocês tinham que gostar desse negócio, porque isso aqui é que é o certo. Isso aqui é que é a civilização. Né? Só que aí o que acontece, né? Eu já falei para o Chico News aqui, né? Eu vou me... na direção, não vou encerrar também, mas vamos dirigindo ao fim, vamos dizer assim. Né? Porque o que acontece? Né? Isso, né? Eu estava dizendo para vocês o seguinte, né? O Francis Bacon, né, já, né, nos mostra que a ciência é feita para isso mesmo. A ciência é feita para bater nas pessoas comuns. Né? O Oswaldo Cruz e o Pereira Passos nos mostram que, tipo, olha, na Inglaterra, no século XVI, e no Rio de Janeiro, no início do século XX. Assim, a língua mesmo. Né? Mas se a gente pegar a história da modernidade, se a gente pegar a história disso que a gente chama de filosofia ocidental, né, é impressionante ver como o tema fundamental é esse. Assim, né? Então, eu falo um pouco isso no pós-fácil. O pós-fácil do livro, eu estou me concentrando no pós-fácil do livro, né? Que é essa discussão sobre negacionismo, né? História do pensamento moderno. Né? Então, é isso, né? Desde que o mundo é mundo, se você pegar os primeiros filósofos, se você pegar tipo, esses nomes que a gente está acostumado a pensar como os queridos, assim, fofos, tipo Platão, né? É isso, né, cara? Os princípios, os problemas fundamentais do Platão é, tipo, as pessoas comuns pertencem a uma raça ignorante, são homens feitos de bronze, né? Eles são inferiores mesmo. Tem outros tipos de homens, né? Que são os homens de prata, os homens de ouro. E essa é uma outra raça, e essa outra raça está destinada a dominar. Assim. Essas pessoas de bronze não vão entender nada nunca. A gente só vai conseguir. Ele falou isso hoje. Mas é isso. Então, o Platão e o Milley, mas esse aqui é curioso. Mas esse aqui é o ponto. É aí que eu quero chegar. A barriga também. Pois é, mas esse aqui é o ponto. Mas esse aqui é o ponto. O ponto todo é esse. É que quando a gente olha para os baluartes do pensamento moderno, a gente vê essa coincidência bizarra. O que acontece é que nós, né? Eu estou botando esse nós o tempo inteiro provocativamente. Né? Então, nós somos, né, pessoas bem intencionadas, queremos entender as coisas, queremos ler as coisas, somos mais ou menos esclarecidos, né? Queremos o bem, né? O progresso, essas coisas. Né? Mas é isso. A nossa cultura, né? A gente procura os referenciais da nossa cultura nessa galera, né? Do Platão. Então, essa parte a gente apaga, a gente não presta atenção. Não, o método científico é uma coisa maravilhosa. Eu sou um defensor da ciência, como se a ciência fosse uma senhora convalida, assim, que vai atravessar a rua, né? E a gente vai assim, vamos defender essa pobre, né? Vamos defender a ciência. E a ciência é um instrumento de dominação, né? Ao longo dos séculos. Né? E todos esses caras, né? É isso, né? Esse pensamento, né? É profundamente racista, né? Profundamente autoritário, mas ao mesmo tempo, né? Defensor do monopólio de poder, sim. Né? Defensor de alguma ordem de moralidade, de racionalidade, sim. Então, é isso, é o Platão, é a Le Pen, é o Milley, né? Esse é o fenômeno que eu estou chamando a atenção. Né? Então, o ponto de chegada desse argumento é, então, por que diabos, né, a gente cobra das pessoas comuns que tenham simpatia por essa tradição? Essa tradição não tem nada para dizer das pessoas comuns, essa tradição só meteu porrada nas pessoas comuns, e o tempo inteiro ela foi formulada para isso, para dizer que tem pessoas piores e melhores do que as outras. Né? O conceito de utopia do mundo que eu estava falando antes, a ideia de utopia do mundo é justamente essa, uma sociedade que, o fim, onde essa história chega? Essa história chega, né, na ideia de um controle eugênico da população. Então, tem que prestar atenção em quem são as crianças mais bem adaptadas, as crianças que vão à escola, as crianças que respeitam as ordens, as crianças que não desobedecem, as crianças que comem na hora certa, né, e as crianças que têm uma espécie de vocação para matemática. Você tem que pegar essas crianças e separar elas e só permitir que elas se cruzem entre si, assim, para criar uma raça de governantes. Né? Isso é um projeto utópico do mundo. Né? É aí que chega. Né? E aí tem um gancho, né? Aí eu vou logo, né, rumando para o final, né, mas com um pezinho na porta, assim, espero que vocês não fiquem tristes comigo, né? Porque, né, essa figura, né, essa figura da eugenia, essa figura da raça superior que vai ser produzida, né, você tem vários pensadores, né, que são muito queridos do nosso meio social, né, que flertaram com isso. Né? Então, o Charles Darwin é um deles. Né? O filho do Darwin foi o fundador da Sociedade Eugênica Britânica, que foi uma das sociedades eugênicas mais importantes da Europa. Né? É isso, né? Tu vai, né? Não tem que ter uma seleção natural e tal, mas para que isso é natural? Né? A gente pode fazer uma seleção artificial, melhorar a espécie, né? Cientificamente, né? E criar uma raça. E aí, criar uma raça de governantes e tal. E aí você tem várias figuras, né, que são herdeiras desse pensamento eugênico, e uma delas é um sujeito chamado McDougall. Quem é o McDougall? O McDougall é o grande Mac. O McDougall é o Mac sempre aprontando, né? É o Maquito. O Maquito, ele é um dos interlocutores do Freud
naquele texto sobre psicologia de massa e análise do outro. E aí é que o bagulho fica esquisito, né? É isso. O Dr. Sigismundo podia escolher 1000 interlocutores. E ele escolhe esse cara. Na verdade, ele tem 3 interlocutores principais. O Trotter, né? Que é um sujeito menos importante para os meus objetivos. Não vou falar muito dele. Mas os outros é o McDougall e o tal do Le Bon. O Le Bon é uma outra figura adorável. O Le Bon é um cara, quem gostava muito do Le Bon era o Mussolini. O Le Bon dizia. Não, mas o McDougall também. O McDougall escreve um texto, né, chamado As Ameaças à Democracia. Esse cara que é eugenista, olha que coisa maravilhosa, para não dizer bizarra, mas é muito, quando a gente presta atenção nessas coisas, a gente, nossa, começa a fazer todo sentido. O McDougall, esse cara que é eugenista, ele escreve um texto chamado A Ameaça à Democracia. Por que qual o ponto do McDougall? O Vladimir Safado poderia dizer isso. O ponto do McDougall é o seguinte, é que as pessoas idiotas estão ameaçando a democracia. As pessoas idiotas são as pessoas que se deixam levar pela religião, são as pessoas que se deixam levar pela superstição, são as pessoas que não sabem fazer crítica. O McDougall também achava isso. E ele complementa. Então, a democracia está sob a ameaça das pessoas idiotas, né? Primitivas, não sei o quê. E como que a gente vai salvar a democracia? Aí o Safado não acompanharia, é claro, assim, sacana, né? Mas tem algo aí, né? Como que vai salvar a democracia? Você vai salvar a democracia com uma raça superior, né? De líderes esclarecidos, né? Que a gente vai produzir. Mas Marx também não fala do intelectual burguês? Não, eu não sou marxista. Não. Espero que não. Digo assim, mas não tem até essa figura do intelectual burguês também? Então, está sempre presente aqui e ali. Sim, não, pois é. Não, então, na tradição marxista, se você abrir essa porta, eu vou embora. Porque assim, a tradição marxista, né? Então, não, a tradição marxista tem um fenômeno muito curioso, que é justamente essa autocongratulação permanente. Né? Nos meios intelectuais marxistas, isso é o que domina. Né? A gente sabe o que fazer, né, os caras estão pensando que eles vão fazer, que eles estão se organizando para daqui a 150 anos racionalizar essa sociedade com base. Né? Essas ambições, né, que são ambições de vanguarda, né, elas são ambições tipicamente modernas. O que é bizarro dessa tradição, né, é que a ideia de uma vanguarda modernizadora, ela nasce com o Francis Bacon. Esses são os originadores da ideia de uma vanguarda. Nosso simpático torturador. Nosso simpático torturador, exatamente. É esse cara. Né? É aí que nasce a ideia de uma vanguarda organizadora. Né? Então, esse é o paradoxo. Então é isso, né? Quando as pessoas comuns desconfiam da gente, com muitas aspas, elas têm todas as razões do mundo. Né? Na verdade, nessa desconfiança, a gente devia... é aí que está! Né? Isso é o barato. Né? Isso é uma reserva de crítica interessante à modernidade, que, no entanto, só não consegue aproveitar é o teu direito. Mas, calma, uma coisa de cada vez. Né? Mas deixa eu voltar ao Dr. Sigismundo, que eu queria meio feliz. Pois é, mas aí que está. Mas a autodireita... A autodireita, né, ela joga com isso, num lugar confortável, né, mas num lugar que sobrou para ela, porque ninguém se dispõe a fazer essa crítica. Né? Porque ninguém quer abandonar esse lugar, que é justamente o lugar, né? Nós somos agora os verdadeiros da vanguarda que vai vir. A esquerda não quer abandonar esse lugar. Agora, tem coisas muito complexas, né? O Le Bon, por exemplo, surge na Revolução Francesa, né? Com aquele feliz da guilhotina. E aí a gente tem, assim, puxando o Goebbels, quando foi escrever os discursos do Hitler, ele leu o Le Bon, né? Todo o discurso do Goebbels, ele escrevia para o Hitler. Então, a gente tem, assim, também o Hitler como aquele tirano que em nome da humilhação, né, da Alemanha, ele vem com uma eugenia, né, por conta do Tratado de Versalhes, a vergonha mundial, né? Então, a gente vai tendo toda uma luta. Mas tem um aspecto interessante do Le Bon, que o Freud pegou na teoria das massas, é que a massa é manipulável, a massa, quando está em massa, ela fica primitiva, que é o que você está fazendo, ela fica primitiva, regredida, fora do controle, sem pensamento crítico, e aí ela pode ser manipulada. Mas, isso o Le Bon. Né? Agora, o Sigismundo, ele traz um outro aspecto. A massa também revoluciona e faz laço libidinal entre si. Então, tem aí esse aspecto do povo que ele é submetido, violentado, mas ele faz laço. Né? Pois é, André, eu não sei. A gente pode fazer um debate mais pontual aqui nesse ponto. Né? Porque, Francis Bacon, quer dizer,
Vai falando que eu vou pegar uma água aqui. Estou ouvindo. Francis Bacon. Obrigado. Então, e a modernidade? Né? Quer dizer, o método científico, né? Onde ele extrai, né? Através da tortura, Valeu, legal. o método, né? Que vai permitir você produzir alguma verdade, né? a partir da submissão de alguém. Então, a ideia é essa. Quer dizer, a ciência como aquela que surge a partir da submissão. Não é isso? Mas a ideia é essa. Então, e essa ciência, que surgiu desse modo, ela veio na modernidade. Pode dizer. Então, ele está dizendo que, não sei se eu escrevi, que a ultradireita, quer dizer, por isso esse apoio, vamos pensar, por isso esse apoio da direita e ultradireita à modernidade. Podemos pensar? Pois é, mas a ultradireita ela está posicionada de uma forma dúbia diante da modernidade. Então, nominalmente, eles são antimodernos. Né? Eles são antimodernos. Né? Eles são contra a ciência, eles são contra o Estado laico, eles são contra todos esses baluartes, nominalmente. Né? Mas o que acontece de fascinante é que eles são contra. Quando eles dizem eu sou contra isso, quando eles olham sei lá, para as nossas figuras, né, racionais, bem organizadas, quando a gente. Né, tipo, se você pensa numa figura como o Milley, né, completamente caótico, que diz que tipo, o cachorro. Ele faz telepatia. Isso, faz telepatia. Nós somos mais bonitos do que ele. Então isso, uns argumentos assim. Se você vê uma figura. Compara, por exemplo, uma figura como essa, uma figura como Fernando Henrique, por exemplo. Fernando Henrique é uma espécie, para nós, né, uma espécie de símbolo. Né? O príncipe sociológico, né? Essa figura bem organizada, racional, né? Toda a sociedade civil está esperando, né? Que depois que o Lula morra, ou seja, incapaz, volte alguém para ressuscitar aquela coisa fernando henriquiana, que é tipo, não, uma razoabilidade, uma coisa organizada, né? Uma coisa tipo, científica. Né? Então, se você olha uma figura como Milley, uma figura como... são antíteses sul-americanas, assim, são tipo os dois lados, né? Beleza. Né? A esquerda toda, a esquerda organizada, está bem mais para cá do que o Milley, está bem aqui, situada nesse. É o conceito de progressismo. Né? O conceito de progressismo é um conceito amplo. Né? Engloba todo mundo. Engloba, tipo, né? Um PSDBismo centrista, racionalizado, plano real, o cacete. Engloba todo mundo. Engloba a ultra-esquerda, engloba toda essa galera. Né? Ela se diz defensora dos valores modernos. Então, uma figura como Milley, tipo, despreza completamente o negócio de ciência. Ciência, cara. Organizar o Estado, tô me ferrando, eu vou privatizar tudo. Foda-se. Ele não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, ele não sabe nada, ele vai privatizar tudo. Né? O cachorro disse para ele fazer, ele vai fazer. Tem que dolarizar. Tem que dolarizar, por quê? Porque vai ser bonito, e dane-se. Não tem plano econômico, não tem nada disso. Então, é uma... do próprio Francis Bacon. Não, então, aí que tá, é um jogo, né? Quer dizer, por um lado, ele dialoga com as massas no lugar em que as pessoas comuns estão cansadas da modernidade mesmo. E elas estão cansadas com razão, porque não oferece nada para elas. Né? Não oferece nada. Então, assim, tem uma coisa, né? Historicamente não oferece. Assim, e aí eu gosto de trazer esses exemplos de tipo, né? Homem, branco, classe média, então, eu tenho, né? O meu diálogo com a senhora que limpa a minha casa há 10 anos, né? Com a dona Lúcia. Né? Desculpa, né? A dona Lúcia, né? A dona Lúcia, ela mora na periferia de Austin. Né? Então, Zona Oeste, né? Nova Iguaçu, depois Austin, né? Então, Austin, né, na periferia de Austin, que eu moro, tipo, não tem água encanada, não tem porra nenhuma, os poços estão secando, né? É uma parada à margem da civilização moderna mesmo. Então lá, tipo assim, onde que o que a dona Lúcia escuta? Ela escuta música religiosa, né? Ela canta música religiosa, os amigos dela são todos da igreja. Ela não tem conta bancária, ela guarda o dinheiro literalmente no colchão, literalmente. Ela não tem conta bancária, ela não sabe ler direito. Então, tipo, uma figura como a dona Lúcia, o que a modernidade tem a oferecer a ela? Eu digo assim, dona Lúcia, Deus não existe, dona Lúcia. Tem que lutar contra a superstição, como nossos colegas da esquerda progressista acabam de dizer. Vamos lutar contra a superstição, dona Lúcia. Larga esse negócio. Dona Lúcia vai fazer o quê? Vai vir para cá, escutar a gente falando? Né? Dona Lúcia, tipo, dona Lúcia não tem mais. Você vai tirar a vida toda da dona Lúcia. Nesse lugar onde ela vive, a modernidade não chega. Né? Esses valores modernos não chegam. Esse tema dá vontade de encher a cara. Né? Então é isso, né? Essas pessoas, né, elas estão se ferrando com a modernidade, porque a modernidade não chega lá para proteger. Então, a autodireita dialoga com essa descrença das pessoas. Né? É isso. Por outro lado, então, assim, né, desde o ponto de vista da autodireita e desse diálogo, né, os maus somos nós.
Os maus são os defensores da modernidade. E com razão, porque a modernidade é essa tragédia mesmo. Quem está mal situado nessa história não é a direita. Quem está mal situado nessa história somos nós. Nós, sei lá, quem é esse nós? São os pretensos amigos das pessoas comuns. O que a gente oferece? Os pretensos amigos das pessoas comuns estão situados, mal situados. Mas, Pedro, assim, então, claro, né, então a religião, a religião, né, eu tipo um xamã, né, ou um curandeiro lá no Nordeste com um chá de quebra-pele, um campo de saber, né, não científico, né, um saber, como é que se fala, senso comum, que foi desenvolvido ao longo do século. E aí, bom, a ciência se inaugura. E a ciência, ela passa a ser um dispositivo de poder. Como a religião hoje também pode ser, não o xamã que toma lá, né, o Dom Juan do Castaneda, lá que deu. Isso aí, assim, a questão não é a religião ou a ciência, é a questão como se usa isso de forma a sujeitar o outro. Seja a ciência, seja a religião, seja a televisão, seja a arte fica talvez um pouco fora, porque a gente sabe que... Vai dizer que não. Vai dizer que não, não sei, estou provocando aqui. A ciência também pode torturar e manipular. Sim, então, de repente, como você se apropria disso para sujeitar. Seja a religião, por exemplo, a religião, não existe uma ciência pura, não existe, ela está acostumada aos planetas. Então, a taxonomia, a biologia sistemática, começou a separar, né? E começou a eugenia, está tudo mais ou menos ali. Então, é como você se apropria. Não existe uma ciência pura, não existe uma religião pura, existem pessoas que se apropriam daquilo para sujeitar. Para sujeitar o povo, a multidão. Eu não estou colocando... Quem é o você, né? Não é você, são as relações de poder. As relações de poder que são... Mas eu acho que o Pedro está trazendo o que captura o povo. Pois é. O que essas pessoas oferecem para o povo? É o que nós não oferecemos. Mas é o quê? É a proteção, é a escuta, com manipulação. É a escuta, é alguma coisa. Tem alguma coisa afetiva. Mas uma coisa, quem é o povo? Nós não somos o povo? Por que a gente está falando do povo nesse lugar? Mas nós somos e não somos. Esse lugar, a gente fala desse lugar. Segundo Platão, nós não somos exatamente de bronze, nós somos de prata ou ouro, né? Mas eu sou ouro, vocês não sei. Não, mas isso é meio brincadeira, isso é só meio brincadeira, né? Isso é uma questão realmente... Isso é uma questão séria, porque o que acontece? Né? Tem duas coisas aí, deixa eu pegar o que o cara está falando. Eu não estou falando, eu não estou colocando uma positividade na religião. Estou dizendo que a religião está salvando as pessoas da modernidade, estou dizendo isso. Né? Eu estou dizendo que a modernidade não dialoga com essas pessoas, não quer dialogar com essas pessoas e serve para destruir, para atacar as pessoas mesmo. E não tem outra escolha, as pessoas se refugiam na religião. E na religião eles encontram alguma coisa que nós não podemos dar. Cada vez mais está virando uma grande defasagem entre aquilo que a gente pode oferecer. Exato. Então, esse nós, ele aparece para disso, porque nós não estamos estudando nesse lugar, não sei a crença de vocês. Mas assim, se a gente está aqui na sociedade de psicanálise, estudando, ouvindo falar de capitalismo, a gente não está nesse lugar, a gente está num outro lugar, a gente está mais próximo, né, da elite moderna. E a gente se identifica com esses caras. Né? Quer dizer, é isso, quando a gente escuta, né? Pô, mas o doutor Sigismundo, ele é tão fofo, ele está dialogando com o McDougall. A gente fica triste. Né? É isso, a gente se identifica com essa tradição. Né? Esse é o nosso lugar. Então a gente não está, a gente é e não é, mas a gente está num lugar que é um lugar estranho, que é o lugar da classe média letrada. Né? A gente tem que né, ter sinceridade conosco mesmo e encontrar onde a gente está. Né? É isso, entre eu e a Dona Lúcia tem um abismo. Né? Eu gosto da Dona Lúcia, ela me conta coisas de um outro mundo. E eu, às vezes, conto coisas do outro mundo para ela. Assim, a gente tem um encontro ali de galáxias de distância. Mas assim, então, né, rapidinho, então só, né, não estou dizendo que a religião salva as pessoas, né? Mas tem algo aí, tem algo que dá. Hã? Pois é, exatamente. Exato, então. Eu acho que isso é gancho. É disso que eu estou falando. Pois é, mas aí o que acontece? Justamente, quando o doutor Sigismundo vai pegar o Le Bon e o McDougall para organizar o pensamento sobre a multidão, né, desgraçadamente, né, o que o Freud arruma, né, é a repetição dessa ideia
né, de que o problema da multidão, né, é que ela é emocional demais. São as intensidades. Né? Então, justamente, né, a tradição moderna, né, ela é essa tradição da racionalidade. Né? Então é isso. Né? Se você pegar um intelectual de esquerda desses que tem a rodo aí, o problema deles é vamos lutar contra a superstição, vamos lutar contra a superstição. Né? E isso desde um ponto de vista da cabeça, racional. Né? Não tem que explicar para essas pessoas que Deus não existe, sei lá, para então, se elas entenderem isso, elas não vão botar no Bozo na próxima eleição. Uma coisa assim. Mas não, meu cara, tem alguma outra coisa acontecendo, que é que, tipo, com quem que a Dona Lúcia conversa. Quem é que vai dar empréstimo para a Dona Lúcia? É o amigo dela, então tem uma dimensão afetiva, né? É uma outra dimensão, então essa dimensão que está de fora. De ligações afetivas, claro. Quem acolhe, né? Quem faz esse acolhimento. Pois é, e aí, né, quer dizer, quando a gente entra nesse âmbito, né, então aí, para a gente que manja de psicanálise, que gosta de psicanálise, né, aí a gente está na hora, então beleza, então aí a gente vai começar a falar de coisa séria, né, que não é só a cabeça, né, é outra ordem de coisas, é justamente essa afetividade que a gente está dizendo agora. Né. E aí tem perguntas que eu gostaria de deixar aqui, polêmicas aqui, para a gente ir falando depois, né. Tem duas, então, pois é, né, eu queria insistir em duas posições estranhas do Freud, né? Estranhas, né, não são estranhas para o Freud, né, mas tem algo desagradável para mim, assim, eu não gosto, né? São duas posições que eu não gosto desse texto, que é o texto dele de 21, né, que é a psicologia de massas, né, então, psicologia e análise do eu. Então, a primeira é essa, né, é que quando Freud resume o argumento do McDougall, né, são trechos, então não está muito claro de quem ele está falando, você está falando dele ou do McDougall. Né? Tem alguma coisa ali, né, que ele e o McDougall concordam, que diz respeito a isso que eu estava dizendo antes, né, que é o problema da intensidade das emoções. Né? Então, o McDougall, né, e o Freud, nesse momento ele faz uma exposição assim, e encaixa a argumentação dele em seguida. Né? Que é essa ideia das intensidades. Então, né, na multidão, né, não sei se eu cantar você está de cabeça, você está tudo aqui no papel. Tipo assim, a cadeia acabar, se não acabar, eu ficaria muito já. Muito fresquinho. Agora, o Freud está falando das necessidades, eu acho que falta principalmente a teoria mundial. Que ele fica preocupado, né? Com os filhos, né? As pessoas próximas que morreram. E a gente sabe que o morrer, assim, a balde. Mas genocídio. Então, eu acho que essas intensidades que ele está falando é a virada de chave dele. Em 1920, 21, aí depois à frente, nos textos todos, que ele muda, dá aquela virada, eu acho que é justamente a descrição da Primeira Guerra Mundial. E eu gostaria de fazer também um comentário do Freud nesse texto, pelo menos eu li assim, você já está conversando. Ele, apesar de ter assim, interlocutores, o que ele ilumina? Que é a teoria da identificação, é o primeiro laço original. Então, quando ele fala sobre as intensidades, ele está nessa virada, como o Mariano colocou, pensando nessa tópica do eu. Quer dizer, o que não assim num desatino enquanto a submissão só do corpo, mas ele diz que por esses laços libidinais tem uma possibilidade no campo de cada um de uma libertação da tirania do líder também. Porque quando há os laços horizontais, é uma forma de um contraponto à submissão do líder. O Freud ele tem esses interlocutores para trazer a contribuição dele para a psicologia do eu. Né? A questão do eu. Assim, é uma leitura. Né? A intensidade ela está na questão também da tópica, da teoria da identificação. Então, a teoria da identificação sustenta essas intensidades. Então, pois é, né? É um texto que tem mais de 100 anos, a gente pode fazer, a gente pode ir abrindo ele de mil formas, né? A gente vai fazendo essas guerras. O que eu acho que é interessante, né? É que assim, né? Qual é a provocação que eu gostaria de fazer, né? É uma provocação no sentido mesmo, é isso, é provocação mesmo. Não, mais do que chamada, é uma provocação, é uma implicância quase, né? É isso, né? É uma implicância, né? Quer dizer, porque
eu acredito muito num pensamento que funciona através dos contrastes, né? Quer dizer, o que chama atenção, quer dizer, como você encontra a especificidade no pensador? Você encontra a especificidade desse cara onde ele discorda dos outros, onde ele é estranho, onde ele é extremo. É aí que esse cara é quem ele é. No resto do ponto, ele tipo tá meio difuso. Assim. Então, eu gosto de cutucar esses pontos mais esquisitos mesmo, né? Justamente para a gente poder descobrir, não, mas então, que diabos é isso? O que o Cisne está fazendo aqui? É ou não é? Qual é o contato aqui? Então, isso estimula a gente intelectualmente. Isso é interessante. Meu objetivo não é nem salvar o Freud, não condenar o Freud. O Freud está morto há não sei quanto tempo. Quem está vivo somos nós. Né? E a gente tem que fazer alguma coisa com tudo isso. Né? E tem algo que me chama muita atenção, né? Que é assim, né? Quer dizer, o Dr. Sigismundo, né? Você estava falando da Primeira Guerra. Né? Cara, se a gente pegar... tem umas cartas do Freud para o Abraham, que são umas cartas muito desagradáveis de ler. Você sentou um pouco com isso, né? Que é o Freud dizendo assim, em público tem que ficar condenando a guerra, porque é o que as pessoas esperam. É isso que as pessoas esperam no cientista. Né? Mas eu estou torcendo pela Áustria. Toda hora que a Áustria se dá bem. Ele deu uma virada. Foi uma guerra, pegou fogo. É bom. Então, a gente não está falando... E ele estava, assim, na mesma capa do Estado Então, Nacional. Então, pois é, tem várias... Deixa eu assim. construir aqui uma coisa aqui. Né? Eu não estou, de novo, eu não estou tentando manchar o caráter do Freud. Não me interessa o caráter do Freud. O que é o ponto? O que é o ponto? É a gente se perguntar... Porque, olha só, eu estava dizendo para vocês, o Bacon, né? Não quero comparar o coitado do Dr. Sigismundo com o Francis Bacon, mas assim, tem uma questão de método, né? Então, quando a gente olha para o Francis Bacon, a gente diz assim, esse cara, o que a tradição filosófica faz? E o que a tradição de esquerda faz, inclusive? Né? O Bacon é um herói do Carlos. A gente está falando do Carlos Marx, o Marx é a mesma parada. O Marx, olha, o Bacon e o Thomas More são heróis para o Marx. O Marx acha esses caras o máximo, né? Mas é isso. Você tem que, para esse cara virar um herói, você tem que tirar um pedaço da história. E o que eu estou propondo é justamente, né, o Francis Bacon é esse cara, beleza, inaugura a ciência moderna, você vê vacina, escambau. Tudo bem, mas tem um detalhe na vida dele, que ele baseou tudo isso na tortura dos líderes das revoltas populares. Aí eu me pergunto, será que isso tem consequências para o seu pensamento? Ou será que isso é apenas um episódio isolado da sua biografia? Então, no livro, tem 130 páginas, você vai escrita para mostrar que não é um episódio isolado, que tem alguma coisa no pensamento do cara que diz respeito a isso. Isso é uma indagação útil, isso não é uma... Entendeu? Porque assim, quando a gente olha a história da clínica, rapidinho, quando a gente olha a história do desenvolvimento psicanálise, né, quer dizer, você não teve 1000 pancadarias, 1000 brigas, expulsões e o cacete, porque tudo era maravilhoso, não era. Era porque tinha problema. Era porque tinha problema. Porradaria. Quer dizer, quando o Ferenczi diz, não, mas espera aí, tem que acolher. Não, esse cara tá maluco. Né? Quer dizer, depois a gente vai pegar e vai dizer, não, mas no Freud também tinha... Tem 1000 discordâncias, tem 1000 conflitos. Então, o que eu acho que é útil, né, o que eu acho que é o meu papel, né, como professor, que eu acho que é o que eu gosto, é o meu gosto, que eu gosto de fazer, é justamente olhar nesse conflito, é olhar esse ponto esquisito. Né? Então, é isso, né? Eu peço a paciência de vocês para construir um pouco esse ponto de vista esquisito. Depois aí a gente se diverte, né? Vocês me batem, vocês me expulsam, vocês, né, conversam, vocês defendam o Freud, vocês fazem... Né? McDougall não está aqui. O McDougall também não está presente. Eu queria pensar nas consequências dessa esquisitice. Exato, é isso. Porque quando você fala assim, olha, a ciência surge da cultura, né, e ela é enaltecida, inclusive, por Marx, quer dizer assim, isso é importante. Quer dizer, você está ressaltando essa consideração histórica acerca da ciência e do modo como a ciência se constitui. Né? Isso que Isabel Stanguer mesmo vídeo que passei para a gente ontem sobre o sapato e outras coisas tão interessantes, que vão pensar na constituição da ciência, né, como do modo muito menos assim, eu acho, menos legal, do outro modo que você falou, que acho muito bacana, entendeu? A ciência procurando construir dentro do povo determinadas categorias, né, aos quais ele deveria responder. Essa seria, assim, é isso? Isso mais do que isso, abrir um abismo, né? Pois é, um abismo social, socialmente falando. Essa que é a grande... É muito interessante. E talvez a tortura em relação à não aceitação diferente. E que tem essa posição política também, né? É muito pessoal. Oponente. Não é qualquer diferente, né? Porque a sociedade burguesa ela sempre foi muito boa em tolerar certos tipos de diferença. Né? Quer dizer, uma figura como o Francis Bacon, né? Ele vai, é isso, né? O Thomas Smith, que é o outro cara. O Thomas Smith é o cara, né?
que formula a ideia de... Ele pega todo quando você vê os textos teóricos do Adam Smith, parece que ele assim, é isso, parece que ele é um intelectual de esquerda, parece que, sei lá, que aqueles caras do pessoal que quer ser prefeito do Rio, parece esses caras. Né? A república, a sociedade civil, né? A participação, os interesses comuns. Ele está falando tudo isso. Aí, cara, você vai pegar um outro... Aí você vai continuando lendo a aula do cara, e o cara vai pegar tudo isso e vai começar a falar da colonização da Irlanda. A colonização da Irlanda, né, teve várias etapas. Né? Começa no século XI, né, quando, enfim, lá atrás, na história da Inglaterra, quando a Inglaterra é tomada pelos normandos e tal. Tem várias etapas. Uma das etapas, né, é do reinado de Elizabeth, né, do Henrique VIII, pai dela, e da Elizabeth. Século XVI, né? Cara, o que acontece? O que acontece assim? O Henrique VIII, ele escreveu uma carta para o vice-rei da Irlanda, que está dizendo assim, a gente tem que... A Irlanda está uma zona, a gente tem que tomar controle da Irlanda de verdade. Ele escreve uma carta para o vice-rei dizendo assim, vice-rei, será que não dava para matar todos os irlandeses? Aí o vice-rei responde, a gente não tem essa carta do Henrique, a gente só tem a carta da resposta. E a resposta diz, não dá, majestade, tem gente demais. A Irlanda é um pouco maior que a Inglaterra, não vai dar. Então, o Thomas Smith é um cara que diz assim, não tem essa de ficar matando todo mundo. Você tem que terceirizar a colonização. O que a gente vai fazer? A gente vai criar empreendimentos comerciais. Não dá, mas não dá porque é muito grande. Esquece isso. Não, e o Smith diz uma coisa, esquece isso, não vai dar. Mas é mais legal. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai criar, a gente vai terceirizar, a gente vai criar essas empresas, que são empresas de colonização, e essas empresas vão funcionar como uma pequena sociedade civil. Aí ele pega todo o vocabulário da democracia e vai para pensar o quê? Para pensar como que essas empresas vão funcionar como organismos de dominação territorial para escravizar os irlandeses. Né? Porque, e aí que está, entre eles, você podia ser padeiro, você podia ser açougueiro, os acionistas, todo mundo tivesse propriedade. Mas aí tinha um outro bem pontual. Quem é esse outro bem pontual? São os despossuídos. Né? Então, essa intolerância, ela é uma intolerância de classe. Né? Nesse momento, ela é claramente uma intolerância de classe. Ela tinha um né? quesito diferença de classe. E tem um interesse, que é o interesse da dominação. Né? E aí, bom, né? O que o Thomas Smith traz é que não precisa exterminar. A gente vai usar essa força de Não trabalho. matar todo mundo, não precisa matar os despossuídos. E a gente nem pode matar todo mundo, né? Isso é um momento muito importante na história da modernidade, que é um momento que eu falo sempre. Porque né? você pode pegar isso como escravo. Isso. Né? Então, tem uma carta... Tem uma carta... É um modo inteligente de matar. Então, tem uma carta do cara, né? Que é o Richard Hakluyt, né? Que é um inglês de origem irlandesa, né? De origem holandesa, que é um cara que é um correspondente do Francis Bacon. O Francis Bacon e ele são muito amigos. Assim. E o Hakluyt, ele escreve uma carta pro Bacon dizendo o seguinte, porra, né? Uma outra palavra. Alas, my God, algo assim, né? By all the gods in heaven. Sei lá, aquele dia que ele diz, cara, olha só, o Estado moderno está nascendo e uma parte importante do Estado moderno é torturar, matar, tudo aquele vigiar e punir, tá cheio de aquele material todo. Torturar, matar, exterminar as pessoas comuns porque elas não cabem no nosso projeto. Mas o Hakluyt diz, não, cara, a gente está falando besteira. A gente vai precisar dessas pessoas. A gente não pode cortar a mão, a gente não pode furar o olho, a gente não pode quebrar o joelho. Sabe por quê? Porque na Inglaterra elas são sobrantes, mas no Novo Mundo não. A gente vai enviar elas para o Novo Mundo para escravo. E aí tem que começar, aí começa uma percepção, né? Aí começa uma nova criminologia, que é uma criminologia que não pode matar, não pode machucar, tem que preservar esses corpos, que vai dar no conceito de prisão, né? Século depois. E a própria catequização. Isso, e aí junto com isso, né? Disciplina, trabalho, é humano, então vamos dar um jeitinho, vamos lá, catequizar, educar o cara. Então, pois e é muito curioso notar como que essa coisa do bom tratamento nasce que oferece uma proteção. Nasce de uma necessidade econômica, né? De uma funcionalização econômica. Então, pois né? Quer dizer, diante, isso é história, né? Isso é história, isso, né? Do domínio e proteção. Então, de controle. Pois né? Então, beleza. Eu pensar sobre isso porque é bom, né? Já falei muito. Legal demais. Então é isso, gente. O que faltou? Não, deixa eu falar só um negócio do Freud que eu ia falar. Não, porque tem um ponto aqui, que é o gancho. Rapidinho. Não, já falei mais, mas é só o ganchinho, porque aqui é quando abre, né, a possibilidade da gente, né, ter reflexões, né, histórico-clínicas, vamos dizer assim. Né? Então é isso, né? Eu não acho necessariamente que eu vou dizer que o Dr. Sigismundo está certo, né? Eu achei que é um caminho, né, para a gente pensar como que esse pensamento moderno acaba reverberando em questões que a gente vai enfrentar no consultório. Como pensar né? Como que a gente pensa a dívida que a clínica tem para com o pensamento político moderno. Né? Então, olha só, olha que curioso. Né? Eu vou juntar os argumentos aqui. Né?
Depois, se vocês quiserem bater nisso, vocês batem. Mas olha só. Né? Eu estava dizendo para vocês, né, que o ponto fundamental do Freud nesse texto, né, é uma discussão com o Le Bon e com o McDowell. Então, a André estava lembrando, né, o Le Bon, né, o Le Bon é um cara que escreve, o principal trabalho dele, que é sobre Psicologia de Massa, né, é uma das obras mais populares do século XIX. Foi traduzido para não sei quantos idiomas, vendeu não sei quantos milhares de... Então, tipo, o Le Bon ele tinha essa característica, ele escrevia uns livros que eram os best-sellers. E o Le Bon escreve esse livro do Multidão por quê? Ele escreve isso depois de 1848. Né? O que é o 1848? Né? Essa espécie de 50 anos depois da Revolução Francesa, que não deu em nada, né? Os camponeses, na verdade, né, venceram, mas depois foram derrotados por causa da reescritura da Constituição e tudo aquilo. Os camponeses ficam putaraços 50 anos, né? E não só os camponeses, mas os trabalhadores urbanos também. E aí você tem uma nova onda de rebeliões, dessa vez que se espalha pela Inglaterra, pela Europa inteira, né? Que é chamada Primavera dos Povos. Né? E aqui, o que é interessante é que a intelectualidade europeia fica horrorizada, né? É gozado, gente. A gente pensa que são os nossos antepassados. Né? Assim, isso é incômodo, mas é verdade. Sociologicamente, esses caras são os nossos antepassados. Né? Esses nossos antepassados olham para aqui e dizem: caraca, que desgraça, a Europa está acabando. Né? E aí, bom, né? tem toda a questão das restaurações, então você tem essas derrotas dessas. Né? Você tem as repúblicas burguesas que aparecem, mas as repúblicas populares são derrotadas. E o Le Bon, né, escreve então esse livro sobre as multidões, dizendo que, né, o que a gente tem que fazer para que isso nunca mais se repita. Isso nunca mais pode se repetir. Né? Essa reincidência dessas rebeliões populares nunca mais pode se repetir. E a gente aqui, entre nós aqui agora, hoje, a gente pode guardar na memória que aonde isso começa, né? Isso começa lá com as pessoas comuns sendo expulsas da terra lá atrás. Né? Então, essa galera já está lutando, levando porrada há 250 anos, sei lá, né? Quase 300. Beleza. Então, eu vou escrever esse texto para isso. Né? Não. Então, como que a multidão funciona e como controlar a multidão? E ele inventa uma psicologia, ele é muito cabeçudo, né? Ele cria uma psicologia de massa. Né? Então, a multidão se manifesta, se manipula assim e tal. Beleza. Né? Tem uma coisa muito interessante na fala do Le Bon e do McDowell, né? Que é o quê? Né? É que já que a preocupação deles é controlar a multidão, né? O ponto de partida é uma ideia da multidão, que é uma multidão errática, caótica, né, e infantil. É isso que essa é a definição. Essa é a definição de multidão. Regredida. Regredida. Regredida ao primitivo. E aí é que tá. E aí o Freud, né, a contribuição do Freud, o Freud não inventa isso, né, está no Trotsky, está em uma galera, mas isso é fundamental no Freud, inclusive para a teoria das neuroses do Freud, porque um dos baluartes da teoria das neuroses do Freud, né, a partir depois do conceito de narcisismo e tudo isso, né, ali no 1913, 14, 15, né, que o Freud está fazendo aqueles textos de metapsicologia, está dando uma grande rearrumada na teoria dele, que vai dar nos textos de 20, né, na nova Toque, na nova teoria do instinto. Né, então, é um momento fundamental ali. Né? Nesse momento, no Toque em Tabu, né, que é um texto antropológico, um texto de diálogo dele com a antropologia, né, ali tem uma das definições mais rigorosas do que é a neurose obsessiva, né, através dessa leitura do que é o selvagem e o primitivo. Né? Pois é, então, aí o Freud faz uma superposição. Né? O Freud vai dizer, né, ele diz com todas as letras alguma coisa tipo, né, bom, vocês sabem o que eu estou falando, não preciso citar exatamente o trecho, né? Depois vocês não. Aí não. Mas é isso, né? Ele diz, né? A massa. Então, os selvagens, ele fala assim, né? Os selvagens, então quem são selvagens? São isso que a gente hoje em dia chamaria, né, os povos indígenas, os povos nativos, essas coisas. Porque ele está dialogando com os antropólogos do século XIX. Quem são esses caras? São os cientistas que acompanham a onda, essa última onda de colonização do século XIX. Né? Você tem duas grandes ondas. Você tem a onda do século XVI, né, que é a conquista das Américas, não sei o quê, e no século XIX você tem uma reedição disso, sobretudo na África e na Oceania. Né? Estão trabalhando na exploração. Sim, isso. Pois é. É o bicho pega. São os caras que vão pensar, né? Vão dividir a África, Isso. Essa galera aí. E aí, beleza, né? Então, esses caras, né, têm essa preocupação, tem esse conceito de selvagem, né? O selvagem pode ser um objeto dessa nova onda de colonização. E aí o Freud está dialogando com esses caras, né? Porque não tem, quer dizer, não tem outros mentiras, não tem outros, né? Marinóis, por exemplo, mas enfim, está dialogando com esses caras, né? E aí ele vai dizer, né? O que são os selvagens? Aí diz o Freud. Aí não é o McDowell falando, não é nenhuma pessoa desagradável falando, é o doutor Sijun. Né? Ele diz, sua vida mental, do selvagem, né, deve ter para nós um interesse especial.
se estivéssemos certos em ver nela uma bem preservada imagem de um estado primevo do nosso próprio desenvolvimento. Né? Então, o que o Freud está dizendo aí, é o que ele vai sugerir, é o que ele vai trabalhar no Totem Tabu de forma consistente, sistemática, e vai retomar depois no Psicologia de Massas, né? É a ideia de que o selvagem ele é o primitivo, né? Então, é como se fosse assim, os índios que existem hoje, eles são como os povos primitivos. Né? Então, é uma ideia que antropologicamente é muito estranha, porque índio é índio e os índios tiveram história. Né? A gente pega um Krenak, né, de hoje, e esse Krenak de hoje ele existe à luz de 500 anos de dominação, de luta, não sei o quê. O Krenak não tem nada de primitivo, ele é um cara... Né? Mas quem colonizou dizendo que era primitivo. Pois é, então aí que tá. Então, isso é algo curioso, né? É uma ideia estranha, mas vamos lá, não é estranha, é uma ideia, né, notável que a gente tem que prestar atenção. E essa sobreposição entre o selvagem, o primitivo e o infantil. Né? Então, e o selvagem, além do mais, o selvagem é o primitivo historicamente, mas ele é o primitivo psicicamente. Né? Isso é fundamental para o argumento do Totem Tabu. Né? Porque no argumento do Totem Tabu, né, o ponto todo é que, se a gente olhar diretamente para a religião totêmica, que é uma religião selvagem e, portanto, primitiva, e, portanto, também infantil, a gente vê, né, o funcionamento explícito, cultural, elevado à status de cultura, da ambivalência obsessiva. Né? Então, a história do Totem Tabu o pano de fundo do Totem Tabu é o jantar totêmico, né? Que são esse grupo, né, que os antropólogos definem como religiões totêmicas, em que você tem, né, um parentesco com animais ou com força da natureza, eles têm muito carinho, proteção, né, identificação com os animais, mas você sempre tem um momento em que você destrói o animal e come o animal. Então, uma mistura de carinho excessivo e cuidado com destruição, ambivalência obsessiva. Né? Então, o que acontece aqui, né, beleza, então essa caracterização, né, desse homem primitivo. E aí o que acontece? Né? A gente pode pegar essa ideia, né, e essa sobreposição entre o selvagem, o primitivo e o infantil, ela aparece de forma idêntica, né, no discurso do McDougall e do Le Bon sobre a multidão. Né? Então, é muito interessante isso. A gente não pode simplesmente ignorar isso, deixar isso passar. Isso é uma coisa significativa. Né? Porque é o Dr. Sigismundo falando do Totem Tabu. Não é o Le Bon falando, é o Dr. Sigismundo. O Dr. Sigismundo, né, ele pega o mesmo conjunto de conceitos e fala do selvagem com as palavras dele. E aí, bom, voltando então para a teoria das multidões, né, quando a gente pega, eu estava falando de uma passagem, né, em que ele meio cita o McDougall e continua, ele meio que está se apropriando da ideia. E a ideia que o McDougall está colocando nessa posição, né, ele diz o seguinte, né, o grupo se comporta como uma criança mal educada. Alexandre vai gostar dessa parte. O grupo, diz o McDougall, se comporta como uma criança mal educada ou como um selvagem passional e impuro. Então, isso casa com o que Freud fala, né? Primitivo, selvagem, também infantil, está tudo no mesmo lugar. Né? E o que é interessante dessa passagem do McDougall, que o Freud usa, bota no meio do texto dele, é que o problema dessa criança é que ela é mimada. Então, aí é que eu queria fazer essa ponte. Vamos ver se vai fazer sentido. Porque essa criança mimada, que é a multidão, não importa o que ela quer. Importa que ela é mimada. Então, ela está dando um chilique, a multidão está dando um chilique. Mas não tem uma pergunta de por que ela está dando esse chilique. Para quê? O que ela quer? E por que isso é relevante? Né? Isso é relevante porque o Freud, né, o Freud tem umas análises políticas nas cartas, né? Que é sempre ruim de ler, assim, né? dá uma depressão. Assim. Mas então, aí tem uma carta boa dele, né, sobre a Guerra Civil Austríaca. Né? Então, a Guerra Civil Austríaca é um episódio muito breve, né, em 1934. E o que acontece? Né? Você tem os nazistas austríacos não gostavam dos nazistas alemães, basicamente isso. Né? Os nazistas austríacos eram nacionalistas, né, e eles não queriam que o Partido Nazista Alemão, que estava presente na Áustria, tomasse poder na Áustria. Né? E aí, eles têm um nome, que é o nazista alemão, que é o Dollfuss, que é o cara que vai manter a Áustria com o seu próprio nazismo. Né? E é só depois que ele é assassinado que então tem um Anschluss, que é quando o Partido Nazista Austríaco chegou ao poder e se rende à Alemanha. Não, tudo é uma Alemanha só, tudo é uma parada só. Esse cara, que é o Dollfuss, né, ele então tem essa carta, né, do Freud, para aquela moça, do Liro, que é aquela mulher que é uma das primeiras a trabalhar com... Margarete. Não é Margarete, não, é Hilda, né, que é uma das primeiras a trabalhar com
análise infantil e tudo, né? Tem uma carta dele para ela dizendo: estamos em guerra civil, né? E o dia que ele descreve, né, é o dia em que o Dolphus fecha, baixa um decreto, né? Porque o Dolphus é um ditador, né? Ele baixa decreto, não tem parlamento, não tem mais nada, né? Ele tem um apoio lá no setor da população. E ele baixa esse decreto, né, proibindo a greve, né, e ele fecha o Partido Socialista. Né? E o Partido Socialista, nesse momento, era o partido que representava os interesses dos trabalhadores. Né? E os trabalhadores vão para a rua, né, e os trabalhadores são massacrados. E o Freud escreve essa carta dizendo: eu não posso me aliar com nenhum dos dois lados. Né? E o ponto da carta, né, e aí, de novo, não estou querendo manchar a reputação do Freud. O Freud está lá atrás dele. Né? Mas o que é interessante nesse momento, né, é que os dois lados estão errados por quê? Porque os dois lados são a multidão. Os dois lados são a muvuca. Os dois lados são o caos. Os dois lados são desorganizados. Os dois lados são a criança mimada. E não importa o que essa criança mimada quer. Esse é o ponto. Né? A multidão, então, ela é mimada. Esse mimo é que é um incômodo. Esse mimo é que é a pedra no sapato. E aí tem uma ponte interessante para a gente fazer. Pensar dos impulsos, né? Essa premência. Porque eu gosto dessa imagem da criança e da multidão. Né? Os impulsos irrazoáveis, né? primitivos, irrazoáveis, que desrespeitam, imponderados. A criança mimada como essa criança impulsiva. Né? Submeter não faz parte ainda. Pois é, que tá numa fase pré-edípica, né? Que está num outro, um outro conjunto de problemas. É perigosa, né? A única não vai querer submeter. Para a qual, né, e na clínica da qual, né, a frustração não desempenha um papel, né, precípio. Né? Você não vai conseguir, né, ensinar essa criança a se frustrar, a aguentar. Tem alguma coisa que tem que acontecer antes. A questão mesmo de uma negociação, né? Pois é. Mas assim, claro que tem Freud, né, tem vários que análises críticas, né, não é falar mal, mas assim, um consenso que eu acho que um conceito que hoje é consenso, todos, é a ambivalência. E aí, se você pensar o infantil a partir, né, não só do imagem destrutivo, do impulsivo, amor e ódio, acho que a psicanálise hoje já está em outro momento, sabe? Claro que, a gente está na ambiguidade, não é isso, Não, peraí. Eu não estou dizendo isso. Não, eu estou dizendo que existem várias. Tem um problema histórico aqui, né? Sim, tem um problema histórico. Assim, a partir do aí você fala Félix, ele descentra. Ele abre os afetos, né? Até as relações anteriores, né? O serviço se constitui a partir, né, da relação com o meio ambiente. E claro que esse infantil, mimado, ou assim, domar as pulsões, que é um momento Freud domar as pulsões. Isso é um Freud, né? Ok, está lá em Freud. Mas eu digo que a psicanálise hoje, mesmo a psicanálise freudiana, os pós-freudianos, isso tudo me parece, né? Pelo menos, é um consenso, assim, né? É uma ambivalência. Então, pensar infantil não só como um mimado, mas como assim, esse selvagem. Esse selvagem que se apresenta que não tem que ser mais domado, tem que ser integrado. Né? Tem que se integrar, a gente vai lidar com o nosso ao mesmo tempo várias coisas. Que é múltiplo, que não se infantil, que pode ser, mas você entende? Assim, eu acho que hoje, né, eu achei excelente, não, você falou, assim, acompanhei, a gente já tanto dia conversou, assim, a partir de outro, né, de contexto. Eu também li o seu trabalho, né? Interessante. Eu só acho assim que o Freud ele vai dialogando com uma turma, com o Legon, né? Ele vai ali, ele faz, né, para depois chegar no que ele estava pensando nas intensidades, e aí ele já deixa os interlocutores para trás, até a metade do texto ele vai dialogando. Depois ele deixa e vai construindo outras coisas. É o meio do seu tempo. Né? Mas isso não é verdade. Quer dizer, tem muitas pessoas no tempo do Freud. Né? Tem outras pessoas no tempo do Freud, né, que estão falando coisas diferentes. Mas é que o meu problema nem é muito esse. Eu acho o seguinte, né? Dialogando um pouco com o que você disse, né? É claro, a gente já está longe. A gente, né, já está longe desse negócio.
Mas assim, como a gente está longe? De que maneira? Eu acho que essas questões históricas elas são importantes para esclarecer esse caminho e para nos posicionarmos, né? Quer dizer, a gente tem que se posicionar, né, com clareza de que foi esse processo de transformação, o que foram esses conflitos, como que a cada etapa desses conflitos se engendraram coisas novas, né? Então tem um processo, né? E esse processo tem que ser trazido à tona em detalhes, né? Eu acho que é isso. Então, de novo, né, não é ficar manchando a reputação do Freud, não é a minha questão, mas pegar nesse momento da história, pegar esse momento da história com precisão. Bom. Obrigado pela atenção. E aí, tem livro dele. Então, aí a parada é a seguinte, né? Aí eu acho que pode acabar a transição. Aí a parada, o da Maristério eu pedi. Você vai deixa ele. Aqui não dá para escrever com hidrocor, não.